Pfizer, Johnson & Johnson, Bayer, Pharma, MSD. São empresas que mais geraram lucros absurdos nas últimas décadas. Essas empresas da indústria farmacêutica que têm trabalhado duro para buscar soluções para a saúde das pessoas, que investem tanto em pesquisas para buscar tratamentos para inúmeras doenças em todo o mundo. Embora seja inegável que essa indústria fez grandes avanços na melhoria da saúde e da qualidade de vida, é necessário questionar se há algo mais sinistro por trás das cintilantes fachadas das grandes corporações farmacêuticas. Não existe também um movimento da indústria farmacêutica? Também, de estimular. De querer manter o cara refém daquele remédio? E eu vou te falar como é que a indústria farmacêutica faz para vender mais, a estratégia dela. Ela pressiona órgãos que regulamentam a saúde, principalmente os critérios diagnósticos, para afrouxar o critério diagnóstico, para ampliar o critério diagnóstico, para colocar a gente mais doente que não seria. Então há uma pressão para que se afrouxe, para que se amplie os critérios diagnósticos. Daqui a pouco todos nós receberemos um. Daqui a pouco todos nós tomaremos um remédio. Quem que tá rindo à toa com isso tudo? Hoje você vai conhecer um pouco mais do lado obscuro, esse lado quase não visto, da indústria farmacêutica. Uma pesquisa recente feita pelo Instituto de Saúde Suplementar aponta que mais de 800 pessoas morrem por dia nos hospitais brasileiros por falta de atendimento médico inadequado e principalmente por falta de medicamentos. Segundo dados levantados pela própria OMS em 2020, a Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 2,6 milhões de pessoas morrem em todo o mundo por falta de tratamento médico. E não é porque as pessoas não estão indo aos hospitais. Pelo contrário, o descaso com pacientes enfermos vem acontecendo há décadas e parece que a cada ano que se passa, a tendência das estatísticas é só aumentar. Se no Brasil, mesmo com o SUS, já é difícil conseguir um tratamento médico por causa da fila de espera absurdamente demorada, imagina em países considerados como de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, não parece ter uma situação melhor não. Dados apontam que a maior causa de falência das famílias americanas são gastos médicos. Para você ter uma ideia, lá o custo dos remédios são 2,56 vezes mais caros que aqui. A legislação com a indústria farmacêutica, aparentemente permissiva, faz com que atos imorais sejam a regra. O médico dinamarquês Peter Gotche, de 67 anos, ao ser entrevistado sobre a publicação do seu polêmico livro intitulado Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Ao ser questionado sobre a veracidade de suas afirmações em seu livro, ele respondeu: "Isso é um fato, não é acusação. Ela sabe que determinada ação é errada, criminosa, mas continua fazendo de novo e de novo. É o que a máfia faz. Esses crimes envolvem práticas como forjar evidências e fraudes", disse o médico. Então não se engane, apesar da indústria farmacêutica ser responsável ou estar diretamente ligada com os avanços da medicina moderna, a indústria farmacêutica ainda é uma indústria. E como toda indústria bem estabelecida, o seu principal objetivo é o lucro. Mas vamos ser francos, a busca pelo lucro é algo comum, faz parte do sistema econômico. A indústria farmacêutica é um negócio altamente lucrativo e, como qualquer setor, o dinheiro é um fator primordial. Mas quando a visão do lucro atropela a base ética e moral, se cria um problema socialmente desastroso. Diferente de outros setores, a indústria farmacêutica lida com a vida humana. É ela que é responsável por criar e fabricar medicamentos essenciais no serviço de saúde do mundo inteiro. Medicamentos que muitas vezes são a última esperança de quem sofre uma doença grave, como por exemplo câncer, AIDS ou diabetes. Como muitos medicamentos específicos são protegidos por patentes, isso significa que vários pacientes são reféns de um único produto de um único fabricante, buscando atingir o mínimo da qualidade de vida na tentativa desesperada de pelo menos continuarem vivas. E é claro que isso dá um poder de barganha absurdo para os laboratórios. Afinal, as pessoas nessas situações não têm escolha, a não ser pagar o preço que for necessário para ter uma fagulha de esperança. Vamos falar rapidamente desse caso que ocorreu nos Estados Unidos. Em 2015, o empresário Martin Shkreli assumiu o rumo da empresa Turinga Pharmaceuticals
empresa que era responsável pela fabricação e distribuição de alguns medicamentos. O empresário comprou os direitos do Daraprim, que na época custava $13,50 por comprimido. Daraprim, ou pirimetamina, é uma droga pertencente à lista de medicamentos essenciais da OMS. O Daraprim é o medicamento mais usado no combate à toxoplasmose, uma doença de infecção parasitária que pode ser muito grave para mulheres grávidas e vítimas de HIV, ou fatal para pessoas com imunidade atacada, como por exemplo um paciente de AIDS. Quando Max Queller comprou os direitos do Daraprim, que até então cada comprimido estava saindo para o paciente a $13,50, o empresário teve um gasto de $55 milhões com a aquisição dos direitos do Daraprim. E é claro, ele queria retorno. E queria esse retorno bem rápido. De maneira muito gananciosa, ele não perdeu muito tempo não, aumentando então o preço do remédio em mais de 5.000%. O remédio, que até então valia $13,50, passou a valer $750 por comprimido. Imagina o choque de desespero de milhares de pacientes que dependiam do remédio para ter um mínimo de melhoria na sua saúde ao se deparar com um preço extremamente absurdo. Não foi nenhuma surpresa a revolta da população, já que o remédio era vital para muitas pessoas que poderiam não mais ter acesso a esse medicamento. O caso ganhou todas as manchetes da época e a justificativa de Marty era um tanto incompreensível, já que não tinha motivo suficiente para um aumento de preço tão alto e repentino. E muitas vezes ele tratava o assunto com desdém e deboche, dizendo que só queria recuperar o valor do investimento inicial que tinha feito, mostrando que não dava a mínima para como isso poderia afetar drasticamente a vida das pessoas. Vale lembrar que o mesmo remédio era vendido no Reino Unido por menos de $1. Aqui no Brasil, o remédio custava em torno de R$3. Só que Marty é uma pessoa bastante peculiar, e sua postura gananciosa nunca foi novidade, já que o empresário sempre esteve envolvido no ramo da indústria farmacêutica. Em momento algum ele demonstrou nenhum tipo de remorso pelo ajuste do preço abusivo do remédio Daraprim. É óbvio que Marty é um sujeito muito inteligente. Ele sabe como as regras funcionam para a indústria desse ramo. Não é difícil imaginar que suas atitudes tiveram um impacto negativo na sua reputação. Em 2016, o Congresso norte-americano exigiu uma sessão interrogatória com Marty, para que o empresário desse explicações do aumento repentino do Daraprim. Não foi nenhuma surpresa a sua postura diante do Congresso. Ele riu e debochou cada vez que foi direcionada uma pergunta para ele. Ele respondia: On the advice of counsel, I invoke my Fifth Amendment privilege against self-incrimination and respectfully decline to answer your question. Como eu disse anteriormente, Marty era muito inteligente. Ele sabia como as regras funcionavam para as indústrias farmacêuticas. Mesmo agindo como um canalha, o fato é que tudo o que ele fez era dentro da lei, mesmo com o aumento de mais de $700 em um único medicamento. Inclusive, muitas pessoas passaram a admirar o empresário, falando que, na verdade, ele era um gênio por usar as regras imorais da indústria farmacêutica a seu favor, expondo o poder que a indústria farmacêutica tem na palma da mão, um poder permitido pela própria lei americana. Estima-se que a indústria farmacêutica é a indústria que mais lucra no mundo todo. Em termos percentuais, uma pesquisa mais recente da Anvisa estimou que somente em 2021 a indústria farmacêutica faturou mais de R$135 bilhões somente no Brasil. Outra pesquisa levantou que a indústria farmacêutica elevou seu faturamento em mais de 62% depois da pandemia da Covid-19. Em 2018, a Interpharma estimou que o gasto global com medicamentos atingiu, pasmem, $1,2 trilhões, mais de R$5 trilhões. E estima-se que os gastos global com medicamentos ultrapasse mais de $1,5 trilhão, cerca de R$6 trilhões até o final de 2023. Todo esse dinheiro não é por acaso, já que parte esmagadora dessas empresas investem pesados em pesquisas e desenvolvimento de drogas com o objetivo de lançarem a nova droga blockbuster, ou seja, medicamentos tão revolucionários que conseguem ultrapassar $1 bilhão em vendas anuais, mesmo que esses medicamentos não sejam tão acessíveis para grande parte dos pacientes.
Talvez você se pergunte, por que tanto investimento por parte de empresas farmacêuticas para desenvolvimento de novas drogas para tratamentos? Por que não investir em pesquisas e desenvolvimentos para cura de fato? A resposta é simples. Eles não se importam com você. No ramo da indústria farmacêutica, o lucro vem primeiro. As vidas vêm depois. Para você ter uma ideia, Mark Shkreli não foi o primeiro na indústria farmacêutica a praticar um preço abusivo. Na verdade, os laboratórios fazem isso o tempo todo. Eles só não querem admitir. O medicamento para a hepatite C, Solvari, desenvolvido pela empresa Gilead Sciences, para um tratamento de 12 semanas, esse novo medicamento para tratar a hepatite C foi definido por inacreditáveis $84 mil. Esse é só um dos casos de preços abusivos que acontecem em todo o mundo, e tudo debaixo das regras imorais e sem nenhum pudor ético dessa indústria. Mas calma, chegamos na parte mais obscura dessa história. Se você achou que estava ruim até aqui, na verdade, piora, e piora muito. Não podemos negar que muitos medicamentos salvam vidas, e salvam muitas vidas. Tecnologias inovadoras e revolucionárias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas em grande parte, a intenção por trás das indústrias farmacêuticas a desenvolverem novas drogas é, na verdade, para manter seus pacientes reféns ao medicamento. Sendo assim, todos os medicamentos podem e vão gerar algum tipo de efeito colateral. Alguns mais leves, como dor de cabeça, náuseas e sonolência. Mas às vezes, esses efeitos podem ser muito graves e prejudiciais, chegando até mesmo a colocar a vida do paciente em risco. Quando se trata de medicamentos psiquiátricos, então, o nível de efeitos colaterais prejudiciais ao paciente triplicam. O médico dinamarquês Peter Grøthe, citado no início, foi questionado sobre a sua dura crítica aos medicamentos psiquiátricos. Ele respondeu o seguinte: as drogas psicotrópicas têm provocado muitos danos aos pacientes e podem se tornar ainda piores quando eles tentam interrompê-las porque aparecem os sintomas da abstinência. Mas os psiquiátricos muitas vezes negam isso. Eles aprenderam com a indústria farmacêutica que nunca devem culpar a droga, mas sim a doença. Há também casos em que a indústria farmacêutica sabe sobre os efeitos colaterais graves que os medicamentos causam, mas de maneira cruel, covarde e antiética, omitem a informação de todo mundo. Sim, pacientes sofrem efeitos colaterais graves de medicamentos e nem sabem disso, porque a informação simplesmente não existe. Na tentativa de buscar uma melhora de qualidade de vida, acabam piorando, em alguns casos, levando até mesmo à morte. Em 2011, o medicamento Mediator, que era um medicamento para tratar pacientes que sofriam de diabetes e até mesmo para tratar perda de peso, foi revelado em pesquisa mais à frente que esse medicamento matou mais de 2.000 pessoas somente na França. O medicamento causava sérios problemas cardíacos e pulmonares. O medicamento ficou em comercialização durante 33 anos, sendo proibido então em 2009. E esse é apenas um dos milhares de casos de medicamentos que a indústria farmacêutica sabia dos efeitos prejudiciais à saúde da população, mas em nome do lucro, escolheu permanecer em silêncio. Quando falta ética em uma indústria que aparentemente visa o cuidado com a saúde de pessoas do mundo inteiro, uma série de consequências trágicas como as que vimos hoje acabam acontecendo e se repetindo em um ciclo que muito provavelmente nunca vai acabar. Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Comente aqui embaixo o que você acha sobre as artimanhas da indústria farmacêutica. Já aproveita e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum conteúdo informativo como esse. E quero aproveitar para te indicar mais esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá.